Oi, pessoal! Tá começando o nosso podcast Vozes Afrodescendentes. Esse é o nosso especial da Semana da Consciência Negra. E esse projeto é realizado através da PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, de Incentivo à Cultura. Ela é financiada pelo Ministério da Cultura, do Governo Federal, e também por intermédio da equipe incrível que nós temos aqui da Secretaria Municipal de Cultura de Pirassununga. E hoje o nosso papo é bem sério e é também cheio de inspiração. Nós vamos entender o que é letramento racial, que é um nome que parece complicado, mas que fala sobre algo muito importante. Aprender a enxergar o racismo e agir para essas mudanças acontecerem. Para essa conversa, eu tô com 3 pessoas incríveis, que eu tô muito feliz de estar sentada aqui nessa mesa com vocês. E eu gostaria muito que vocês se apresentassem, mas nessa apresentação, eu gostaria muito que vocês falassem também o que essa expressão, letramento racial, faz vocês pensarem, traz ali nesse primeiro momento para vocês. Vou pedir para nossa querida Eliana Quirino começar a se apresentando. Bom dia a todos, eu sou Eliana de Fátima Quirino, sou pedagoga, também formada na área de ciências biológicas. E a palavra letramento racial me faz pensar em ação, em educação antirracista, na compreensão do racismo no Brasil. Meu querido Emerson Avelar, que bom te ver, que bom que você está aqui. Olá, sou Emerson Avelar, tenho 35 anos, sou educador, professor de geografia, de história, e quando eu penso em letramento racial, me vem na mente a forma de ler o mundo, uma leitura de mundo como ele é, e com as suas mazelas, como o racismo, por exemplo, né? E conseguir, por meio desse letramento, enxergar o racismo em todas as suas facetas e camadas e aprender formas de combater, né? De se instruir para combater. Dai, lindeza! Bom dia, gente. Eu sou a Dainara Camila. Sou educadora especial, educadora parental também. Trabalho com famílias, com formação de professores. E quando eu penso em letramento racial, eu penso nesse construir consciência, né? Uma autoconsciência no que se refere a nós enquanto pessoas negras, a esse espaço de construção identitária e todo o processo, né, para a gente conseguir compreender os fenômenos do racismo, principalmente num país como o nosso, né, com tanta miscigenação, com tantas coisas positivas, mas que também com determinados problemas delicados aí que a gente consegue resolver quando a gente pensa nas filosofias e nos processos. Que legal, Dai. Ó, a gente vai começar do começo, então. Bora. Certo? Show. Eu vou pedir para o Emerson começar. Professor Emerson, fala pra gente, o que significa letramento racial? O letramento racial é quando a gente consegue desenvolver a capacidade de ver o racismo além do que é explícito. É ter a capacidade de perceber que o racismo ele está, né, por meio das brincadeiras, que é o racismo recreativo. O racismo ele está presente na falta de representatividade, ele está velado no cotidiano. Quando a gente consegue acender, né, iluminar, clarear a nossa mente para ver o mundo, né, da forma que ele é, além do que está exposto, explícito, né, nas entrelinhas, a gente consegue ter o letramento racial e perceber que o racismo vai além da violência do jornal, vai além daquilo que a gente vê na internet, e ele está ao nosso redor. O Emerson, é enxergar o mundo. É enxergar o mundo. Eu me lembro perfeitamente, eu não sei se você se lembra desse episódio, a primeira vez que eu tive contato com a real expressão letramento racial foi uma vez que nós trabalhávamos juntos lá na escola de Djalma Forjaz, em Porto Ferreira. E eu, num momento com você, eu mostrei uma festa do meu filho, numa escola particular. Meu filho tinha 2 aninhos. E ele estava à frente, numa quadra de esporte, numa escola muito elitizada aqui de Pirassununga. E ele
E eu lindo, olha que gracinha, a apresentação do Dia das Mães. E você assistiu comigo esse vídeo. E você, a primeira coisa que você fez, você falou assim pra mim. Só tem ele de negro. O seu filho é o único preto da escola. E foi a primeira. E você nunca tinha percebido isso. Essa ótica. E foi a primeira vez que eu comecei a olhar esse mundo, por isso que eu falei pra você, é olhar o mundo, é tentar ler o mundo de uma maneira diferente. E aprender a ver o mundo de uma maneira mais honesta. A gente consegue... E essa base, né, da leitura é o conhecimento. Então, eu preciso estar enredada a conhecimento, a possibilidades de conhecer a história, de conseguir perceber no meu dia a dia, através desse conhecimento, essas raízes do racismo, que ela está na base social, na política, na economia, que acaba não dando condições para as pessoas pretas, né? Essa ascensão, essa identidade. Né? Então, quando se fala em letramento racial, eu coloco muita questão do compreender, onde o pilar é o conhecimento. E esse conhecimento, ele proporciona bases para a mudança. Porque a partir do momento que eu tenho a identidade, eu tenho o conhecimento, eu tenho condições de colocar ações em práticas. Então, eu penso também que o letramento é um instrumento de engajamento das pessoas para a mudança, através dessa consciência, através do conhecimento. Porque sem conhecimento, a gente fica cego. Né? Então, eu preciso do conhecimento para enxergar. Né? O conhecimento, ele clareia. A partir do momento que eu tenho consciência da história que eu vivo, né, eu tenho mais condições de práticas, de ações. Oli, e agir? E porque agir. Olha só, práticas para mudança. Isso mesmo, porque eu consegui... O Emerson, naquele dia, me despertou o olhar para ver em torno, olhar o mundo naquela cena. E tá... Ok, e qual foi a questão qual foi a minha ação em relação a... Ah, é mesmo, nossa, que coisa. Não, a gente precisa agir. E eu me lembro que demorou algum tempo para eu entender mais sobre isso, mas eu tive o prazer de conversar com o mantenedor da escola, com os responsáveis, e fazer a mesma observação que foi feita a mim, para que ele analisasse aquilo. Eu me lembro perfeitamente que eu não tive a resposta e nem a ação que eu desejaria. E nem a sensibilidade, talvez. Isso. Mas eu percebi também que o que eu estava buscando como educação para o meu filho. Porque o conhecimento, ele ultrapassa barreiras, fronteiras, e você se negar à mudança como gestor, como pessoa responsável por aquilo... eu percebi que aquela não era uma escola que meu filho deveria ficar. Mas porque eu não vi essa ação. Mesmo sendo provocada por um amigo, não parou em você. Não. Você provocou o outro. E essa provocação, pode ser que ele, num primeiro momento, né, não tenha tido uma atitude de mudança, mas você provocou. Né? Então, esse conhecimento não pode parar na pessoa, no seu eu. Sim, ele tem que promover reflexões. Esse é o papel do antirracista. Porque no ano seguinte, Dai, eu procurei uma escola que tivesse políticas dentro da sua proposta de política pedagógica da escola, ações. E hoje, o meu filho é realizadíssimo na escola, onde ele estuda aqui em Pirassununga. Tem um número expressivo de crianças pretas, inclusive os filhos da Marjorie, que a gente estava falando agora, que é uma amiga nossa. Marjorie, ó, um beijo. Estão com meu filho. Então, é uma comunidade, o meu filho se identifica naquele espaço com os amigos. É muito bacana. Então, essa ação vem da gente também do agir, não é, Dai? E esse é o papel do antirracista. Né? Quando a gente vem pensando assim, o que é ser uma pessoa antirracista? Né? Enquanto pessoas não negras, não racializadas, é a pessoa que movimenta questionamentos.
né? A pessoa que levanta provocações, que usa esse corpo de privilégios, né? Ou pensando ali na questão de raça, para movimentar questões. E, pô, por que será que essa escola não tem crianças negras? Pô, por que a gente não tem professores negros? Né? São perguntas que vão fazendo a gente chegar num lugar mais profundo para compreender por que não temos professores negros, né? Por que eles não estão chegando no ensino superior? E aí a gente vai cavocando e encontrando algumas respostas, né? E aí, o seu filho agora, ele pertence a um lugar que eu acho que é a grande dificuldade de uma pessoa negra inserida em qualquer espaço. O sentimento de pertencimento. Agora, para pensar assim. Eu tive o privilégio de um momento riquíssimo com um amigo. Uhum. A gente precisa levar isso antes. Eu tô com 42 anos. Com 42 anos, o meu filho tem 10. Uhum. Foi depois do que o meu filho veio para mim, que eu comecei a ter esse olhar. Só que isso tem que começar antes. Dá para aprender na escola? É isso que eu quero saber. Essas crianças, dá para aprender isso na escola? E sabe qual que é o hábito que eu desenvolvi há muito tempo? Desde que eu estruturei o meu letramento racial, os locais de privilégio que eu frequento, ou que eu frequentei alguma vez na vida, ou outra, um aeroporto, um restaurante mais caro, eu chego nesse espaço, a primeira coisa que eu faço é contar quantas pessoas negras tem ali. E às vezes só tem eu. E aí eu criei esse hábito de sempre que eu estou num lugar de privilégio, um pouco mais elitizado, eu paro e falo, quantos pretos tem aqui? É a percepção, né, Emerson, de é como o racismo, agora, né, atinge o contexto social, né, e quanto ele limita, né, a presença da pessoa preta nos diferentes locais, porque né? a cor da pele, ela determina os espaços. Exatamente. Né? A gente acha que não, e tem um discurso muito romântico em cima disso, e dentro da escola isso também acontece. Né? E nós, enquanto educadoras, a gente precisa estar atento o tempo inteiro para fomentar discussões. Não necessariamente para trazer soluções, porque eu acho que os ambientes eles são muito plurais, então nada é óbvio. E a criança precisa aprender desde o início, Dai. Sabe por quê? A gente sabe que é dentro da escola que se inicia a brincadeira. Tô só brincando. Sim. Professor, eu tô só brincando. Essa brincadeira é racismo. A escola, ela não pode perder seu sentido, Ana, que ela tem um sentido social do desenvolvimento da aprendizagem do sujeito. E a aprendizagem, ela se pauta em conhecimento. E a escola é um lugar de pluralidades, né? E eu preciso fortalecer as diferenças. Então, a escola é o local propício para essas discussões, reflexões. Porque dentro da escola, né, eu trago a sociedade praticamente toda nas relações que se estabelecem ali. Então, eu preciso, no movimento escolar, exercer esse papel do conhecimento no eixo do conviver e do ser. E é onde entram as relações e essa identidade, a valorização dessas diferenças que existem nos diferentes perfis étnicos raciais. Né? Então, eu preciso promover o que é o papel social da escola, esses espaços. Quando você pergunta se dá para aprender isso na escola, não só dá como deve. Né? E por meio das aulas de história, compreender a diáspora africana, desconstruir estereótipos, propagar a cultura, a pluralidade cultural, o respeito, a tolerância, respeitar a individualidade, os corpos, os cabelos. A escola é o espaço que isso deve acontecer. Né? E lembrando que não é só no contexto do professor de história, né, Emerson? Todos os professores, né, de língua portuguesa, trazer expressões na literatura, né, nos outros componentes curriculares, na matemática, onde nasceu, né, qual que é o berço da matemática, né? E eu vou estabelecer um link com a África. Então, eu preciso que todos os docentes, né, tragam na sua expressão curricular onde está essa etnia, essa condição preta. Que riqueza. Um currículo antirracista. Exatamente. Né? Não que a gente está caminhando, que hoje é lei, né? Hoje é lei. A gente está caminhando para isso, mas a gente percebe que esse caminhar está vagaroso demais. Lei, desde 2003 é lei. Há Olha muito isso. tempo que existe uma lei para colocar um trabalho
de educação antirracista dentro das escolas. E de maneira intencional, né? Que eu acho que é o grande desafio. Você entrar dentro de sala, olhar para aquelas crianças, compreender a diversidade. Sim. Compreender a diversidade. E aí, eu já puxo a sardinha para o meu lado lá na educação especial, porque a gente está falando de pessoas diferentes. Sim. Né? A neurodivergência é uma realidade. Quando a gente racializa as deficiências, a gente encontra mais desafios. Né? Corpos negros já existem barreiras no acesso, e quando eu tenho uma limitação biológica, a coisa se amplia. Né? Então, nós, enquanto professores ali dentro da sala de aula, a gente precisa estar atento a isso. Né? A adaptação curricular, né? É um grande tabu ali dentro da escola e tal, mas são ferramentas que garantem o acesso. Ô, Day, eu sei que você trabalha muito próximo com a mediação. Você trabalha na mesma escola que o Emerson. Ali tem a Eliana. Ela fica à frente dessa formação aqui na nossa diretoria de ensino, desses profissionais que cuidam dessa mediação por meio do projeto Conviva. Então, um projeto muito bacana da Secretaria do Estado de São Paulo. Então, assim, um aluno que passa por uma situação de racismo na escola, o que você recomenda? O que você fala? Quais são os procedimentos que precisam ser feitos? Lembrando que esse podcast, ele vai ser disponibilizado para os nossos professores, para as equipes escolares. Então, esse aluno que está assistindo a gente e que passa por uma situação dessa, o que a gente pode recomendar? O que a gente pode falar sobre isso com ele? Eu acho que o lugar mais seguro é quando a gente constrói cultura dentro da escola. É um desafio, mas é também o que faz com que as coisas funcionem. Acho que a Ali estava falando alguma coisa para mim no início, a gente não estava nem gravando, parece que a gente fez isso combinado. Não, e ela falou do jeito que a Eliana falou. Cultura, nós vamos construir cultura. Porque quando eu ando pela escola, eles já sabem mais ou menos por que eu tô ali. Então, se a Day tá passando pelo corredor, eu já sei que bullying eu não posso fazer, racismo também não, e capacitismo, se ela vê, não vai ser legal. Então, a gente vai ajudando eles a organizar o comportamento, porque a gente se relaciona com o comportamento o tempo inteiro. Então, eu me relaciono com a maneira como me tratam, com a maneira, né, que me trataram também. Então, a gente vai ajudando eles a entender que, primeiro de tudo, você precisa ter um lugar que te acolha. Eu acho que, principalmente em escolas vulneráveis, né, que atendem um público um pouco mais vulnerável, a grande dificuldade é conseguir passar confiança para esses alunos. Né? Quando eles entendem que existe um lugar seguro, aí a gente já tem metade do caminho. Olha que bacana. Sim. Um lugar seguro para denúncia. Totalmente. Por quê? Porque geralmente lá na rua, a questão do racismo não é validada, ainda mais na periferia. E é real. Por quê? Porque é brincadeira. Né? Porque meu amigo brinca assim, porque em casa essa piada porque acontece. Antigamente, como que é? Porque antigamente fica uma normalidade, né? Fica. E eles vêm para a escola com essa fala. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar criando ações, movimento, discutindo, perguntando para eles de onde vem aquele comentário, né? E sendo esse lugar de segurança para as denúncias. Então, hoje a rede tem a tutoria, que é um espaço maravilhoso para isso, né? A tutoria é uma metodologia que nós temos nas escolas do programa Ensino Integral, também aqui da Secretaria da Educação do nosso estado de São Paulo. E é uma oportunidade, é um momento de fazer valer esse momento de estreitar os laços. A partir dessa construção de pertencimento, né, que é cultura, a gente consegue pensar em soluções para denúncias, né? Denúncias em que sentido? Protocolos a se seguir. E é maravilhoso. Porque é crime, né? Além de ser uma violência, é crime. E quando a escola não é omissa, ela passa segurança para aquela comunidade, que ali é uma rede de apoio, que tem um protocolo, né, que vai ser ouvido, vai ser seguido, um encaminhamento, uma orientação, uma formação, dessa violência. E tratada como um crime que é. Então, às vezes a gente precisa comunicar isso para eles, né, que é crime, porque às vezes eles não sabem. Então, esse lugar nas escolas, né, elas são constituídas hoje, graças a Deus, né? Principalmente as estaduais, eu não tenho muita consciência das escolas particulares, né? Esse programa Conviva, que na verdade ele zela
pelo clima escolar, né? Então, nós temos em todas as escolas gestores de convivência, que têm o papel fundamental de fazer o processo formativo, né? Que é esse caldeirão de cultura, de conhecimento necessário para que quando o problema estiver instalado, e o movimento também de prevenção, tenhamos lideranças, né? Onde buscar esse apoio, né? Então, esses gestores de convivência são essenciais para o processo formativo, porque, às vezes, mesmo eu tendo o tutor, o professor de projeto de vida, os professores, eu preciso criar um clima de confiabilidade, onde eu consigo me conectar, me sentir seguro com aquela pessoa. E no momento que o problema está instalado, eu vou buscar aquela pessoa para que meus direitos sejam resguardados. Né? Então, essas estruturas dentro da escola é essencial para garantir, né, que essa postura racista, ela não seja afirmada. Gente, quanta coisa. O bom é que esses protocolos hoje eles são institucionalizados, né? Então isso dá mais segurança para o gestor, né, que passa por um processo formativo também, dá segurança para a comunidade, dá segurança para a vítima, para quem sofre o racismo, para perceber, eu não estou sozinho, né? É porque a cultura do racismo recreativo é muito forte e às vezes passa despercebido, né? E o próprio agressor, às vezes, ele nem percebe talvez o tamanho daquele impacto, porque às vezes eu estou falando de criança, de 10, 11 anos, é como você vai apontar para a criança e falar, você é um racista. Calma aí. Você é uma criança que teve falas racistas por meio, né, de propagar o racismo recreativo. De brincadeira. Mas você pode aprender. Essa é a hora de aprender, de estudar, de aprofundar, de além, né, só a punição, mas também a formação e um falar acompanhamento. sobre, né, Emerson? Falar sobre. Essas crianças estão em construção, como você disse. Se elas estão em construção, é falar sobre. E às vezes a gente não pega e não... E sabe que isso não é discutido na sala de jantar. Sim. A gente sabe que essa não é a pauta ali do almoço, principalmente se é uma família de brancos. A gente sabe que isso não vai ser a pauta. Então, a gente vai levar essa pauta para onde? Para dentro da escola. E a gente vai falar dentro da escola. Mas eu preciso também, Ana, fazer uma ponte com a família. Sim. Porque se trata de crianças, né? Na tua fala, trazendo o contexto da tua fala. Eu preciso fazer um trabalho com as famílias. A família precisa. Porque essas crianças, elas não aprendem do nada. Não. Né? Então, esse meio familiar, ele tem que proporcionar também uma educação antirracista. E não por tabela, por consciência mesmo. Porque a escola é onde emerge. Exatamente. Isso mesmo, A gente costuma ver a escola como um caldeirão. Exatamente. É lá que a coisa acontece, é um caldeirão. Então, ela traz o sintoma. Né? Então, a gente tem que entender de onde está vindo o discurso e os protocolos, né? Os acolhimentos. São momentos onde a gente consegue entender que precisa agir, né? Para agir com intenção. Aí grandes coisas podem acontecer. Olha, ela casa com a nossa última pergunta que vem. É o agir diferente. Aprender e agir. Aprender a agir. Identificar. Então, esse letramento racial também é sobre agir diferente depois que aprende, não é mesmo? Exato. Como vocês colocam isso na prática no dia a dia? No dia a dia, como é que vocês colocam isso na prática? Que é o agir diferente. Acho que Vontade. corrigir, Vai lá. né? Corrigir. E fazer o que você fez comigo. Eu acho que a gente tem que corrigir de maneira sutil, não precisa ser, né, grosso, respeitosa, né? Faz uma correção ali, com falas ponderadas e tal. Mas eu acho que é muito importante também a gente consumir conteúdos que vão nos levar para esse caminho. Livros, filmes, né, para literatura, consumir cultura negro-brasileira, cultura afro-brasileira. Né? Esses dias eu fui numa palestra do Jefferson Tenório, Eu o vi escritor do a Avesso da publicação. PM, e ele falou na palestra uma coisa que me marcou muito. Fala-se muito no Brasil de cultura, do protagonismo da literatura e dos escritores afro-brasileiros. Mas não, é literatura negro-brasileira.
Porque o negro no Brasil, ele não está tão conectado com a África, apesar de descender de lá. Então, a gente precisa começar a ter esse olhar para a cultura, para a literatura negro-brasileira, que se constrói dentro da pluralidade da negritude do nosso país, do nosso território. Que são esses heróis que nós vamos trazer no nosso próximo episódio. Sim. No episódio 2, a gente vai falar sobre esses heróis pretos. Então, gente, olha, que conversa importante que a gente teve aqui. Eu fiz várias anotações aqui. A primeira coisa, que letramento racial não é moda. E também nem palavra difícil, que nem eu iniciei a nossa conversa. Eu comecei a nossa conversa falando que letramento racial era palavra difícil. Não é. É uma forma de enxergar o mundo. E letramento racial, ele não é só estudo. Ele é uma forma de cuidar um dos outros. É um olhar coletivo de comunidade. É uma prática, né? Que eu preciso no dia a dia exercer. Ai, que lindezas. Meus amores, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo. Que eu espero que vocês que estão assistindo tenham sido impactados tanto quanto eu, porque isso a gente precisa falar, a gente precisa discutir, e essa Semana da Consciência Negra é um momento propício. É um momento propício, mas que tem que ser dito todos os dias. Só em novembro. Não só em novembro e não só essa semana. E eu espero que essa Semana da Consciência Negra nos ensine a viver com mais consciência, com respeito e amor. Muito obrigada, meus amores, e até o próximo episódio, que será com os nossos heróis pretos. Até mais, pessoal!